Talvez nós já poderemos pegar nossas coisas e ir embora, né? Porque esses 35 minutos de oração, que começou exatamente às 19 horas, Deus derramou inúmeras graças. Talvez nós não consigamos imaginar no plano assim espiritual, né, o que acontece quando um povo é um só coração e uma só alma, né? A gente viu, tá vendo as leituras durante essas semanas, o quanto que o povo, Deus ouvia o povo, por mais que o povo era cabeça dura, por mais que o povo, né, murmuração para todo lado, mas o povo quando se unia para pedir algo, Deus se inclinava, né? Deus se ia até esse povo. É interessante. E não é diferente quando um povo também se reúne para rezar, né? E nós não podemos perder a profecia do carisma, que é esses momentos de oração profundo, né? Profundo, porque tem coisas que acontecem que a gente nem sabe, né? O que Deus realiza, né? Talvez você vai colher aí durante essa noite, durante a semana, mas Deus fez uma obra, né? E louvado seja Deus por isso, né? E justamente toda essa oração, né, veio de encontro com a, oração, com a liturgia de hoje, né, da fé, que eu fiquei até com medo, porque se com os discípulos Jesus falou daquele jeito, quem dirá com nós, né? Então, assim, com a brabeza que ele falou, né? E imagine a gente, né? Mas eu também vejo um olhar muito significativo da misericórdia de Deus neste tempo para nós, né? Em que a gente vai aprendendo, em que a gente vai colhendo e que a gente vai podendo tocar nessa realidade dessa graça que nós vamos falar agora, né? Que é o carisma, né? A gente está vários sábados aí falando sobre o carisma e nós não podemos perder essa profecia, né? Que é o nosso carisma, que além de ser um presente, tem que ser presente na vida, é um presente do alto. A gente nunca pode esquecer disso, porque diante do cotidiano, diante da vida, da correria, das preocupações, a gente esquece que nós recebemos um dom. E não foi qualquer dom. O carisma é um dom, é uma graça, né? Um presente dada do alto. Não foi qualquer pessoa que te deu o presente. Quem te deu esse presente foi Deus. Deus te deu esse presente, né? Deus nos deu desde todo sempre. O que nós estávamos dizendo há um bom tempo, né? Eu já era Emanuel antes de ser Fabiano. Antes, né, enfim, do ato da concepção lá, do ato do meu pai e da minha mãe, antes, né, do espermatozoide do meu pai encontrar com o óvulo da minha mãe e Deus soprar ali sobre mim o dom da vida, o sopro da vida, eu já era na eternidade Emanuel. Porque, na verdade, se eu não fosse Emanuel, eu não existiria. É uma dimensão tão profunda que o carisma tem, que o carisma é uma força sobrenatural, de fato, que age em nós, e às vezes a gente parece que não dá o devido valor que nós devemos dar a esse dom que Deus nos deu. Não é verdade? Se eu não fosse Emanuel, irmãos, eu não existiria. Aconteceu um fato muito interessante, já faz um tempinho já, né? Eu conheci a Danusa, né? Muitos conhecem aqui a Danusa. Eu conheci a Danusa no encontro de novas comunidades na Canção Nova em 2010. Já vai fazer 10 anos que eu conheci ela, né? 10 anos, né? E pronto, de lá para cá a gente pegou uma amizade, se falava quase todo dia, né? E eu me lembro que quando nós tínhamos muitas dúvidas, né? Rapaz, a comunidade tinha um ano, né? Em 2010. E nós tínhamos muitas dúvidas de quem nós seríamos, o que Deus queria de nós. Era uma loucura, né? E muitas partilhas, muitas lágrimas do coração. Até que Deus
diante do decorrer da história, Deus nos pediu a nossa vida, né? Queria mais de nós. E eu lembro que a gente ficava assim, emprego, não sei o quê. É tanto que durante o processo, eu fui mandado embora primeiro, naquela felicidade, Danusa, eu fui mandado embora, deu certo. Aí ela, irmão, eu ainda não, né? Aquele jeitão dela. E eu me lembro que ela, para mim foi sugerido, mas para ela aconteceu de fato. A psicóloga acompanhou ela no trabalho. Ela trabalhava na Bung, uma distribuidora de alimentos aí lá em Alfenas, e a psicóloga trabalhou com ela um bom tempo para ver se ela realmente estava doida ou não, porque ela ia largar o emprego para ter essa vida nossa aí de cada dia, né? E beleza, aquela alegria do começo, né? Um bom tempo depois, passou um bom tempo, começaram a vir as dificuldades, né? E ela quase desistiu. Aí eu me lembro que eu no telefone com ela, e ela chorando, aí eu falei assim, Danusa, nós vamos embora para onde? Nós vamos fazer o quê? Nós só sabe fazer isso? E ela chorou, 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 e ela disse, realmente, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? A força que um carisma tem nas nossas vidas. E eu vou dizer isso um pouquinho mais lá na frente, porque de fato, quando eu não compreendo, eu caio da tentação de sair da vontade de Deus. E quem sai da vontade de Deus, de fato se é, né? Vai para onde? Vai fazer o quê da vida, né? Talvez os barulhos podem ser grandes como esse som aí fora, mas pode ser pequenininho como esse celular. Mas incomoda o coração do homem. Por isso que para nós, o carisma é essa força que vai me impulsionar a ir muito mais além. O carisma salvou a Danusa naquele momento em que ela queria largar tudo, gente. Tudo. Porque a gente sabe que tem hora que dá vontade de largar tudo. E sair correndo e vender coco lá em Cumuruxatiba. Dá vontade de vender, de sumir do mundo. Né? Eu partilhava com a Cláudia enquanto ela estava arrumando ali o roteador, e a gente começava a falar do barulho, de festa, né? E ela dizia assim, eu nunca gostei disso. Aí eu falei para ela assim, eu nunca fui chegada nessa barulheira toda, né? E aí ela dizia assim, eu acho que eu tenho alma de véia. Eu falei, não, minha irmã, você não tem alma de velho. É porque o seu coração não é desse mundo. Né? O nosso coração não é mais desse mundo. Então as coisas desse mundo parece que né? Nós vivemos nesse mundo, amém? Nós temos que viver de fato, é aqui que a gente está. Nós não somos anjos, mas o nosso coração não está mais aqui, não. Não deve estar mais aqui. O nosso coração, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. A gente fala isso toda a Santa Missa, né? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E para nós, né, o que é dinâmico, o motor móvel, né, o que é dinâmico para nós é o carisma, que vai nos fazer não desistir, que vai fazer olhar para a nossa vida e dizer, eu vou para onde, vou fazer o quê, entendeu? Que vai olhar que vai trazer para nós as lembranças, que vai dizer, não, peraí, desiste não, eu estou aqui desde todo sempre, né? E aí esse desde todo sempre, essa palavra que é muito conhecida por nós, Jeremias no capítulo 1 que vai dizer, foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor, antes, Jonatas, que no seio de sua mãe fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E muitas vezes a gente responde, Senhor, eu nem sei falar, pois eu sou apenas uma criança. Né? E eu, como Moisés, ainda sou gago ainda, quando fico nervoso. Né? E aí outros podem colocar outros adjetivos aí, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho estudo, eu não sei escrever, eu não sei ler, eu não sei falar em público, e assim vai. Né? É o profeta que sofre quando é chamado. É o profeta que luta com o Senhor quando é chamado. Mas quem é chamado e compreende aquela palavra, seduziste-me, Senhor,
e eu me deixei seduzir, é encantado pela palavra de Deus. Você não vai saber falar mesmo, você não vai saber, enfim, tantas coisas, mas aí o Senhor diz: não digas, sou apenas uma criança, ou não digas, eu não sei falar, ou não digas, eu não estou preparado, não digas, não é a hora, né? Tantas desculpas para o nosso profetismo, né? Não digas, diz o Senhor, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque estarei contigo para te livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Palavra do Senhor. Esse é o Deus que antes de ser que você já era, colocou tudo isso no teu coração. A pergunta que eu faço para vocês é: por que o medo que nós temos, né? Por que a desconfiança? A gente tem a capacidade de confiar num plano de saúde que vai ser socorrido num pronto-socorro, como uma segurança, não é verdade? Mas não temos seguranças em Deus. Eu tenho segurança no cadeado do meu portão, da minha chave, do meu carro que tem alarme, que tem seguro, se roubar tudo bem, né? O nível de confiança nosso é tão baixo diante a glória de Deus. Nós confiamos naquilo que é palpável, mas nós não confiamos naquele que antes de nós sermos, ele já colocou em nós uma graça extraordinária e sobrenatural, que é o carisma. E o nosso coração não é um tempo assim de entristecer-se com isso. Tipo, puxa vida, eu nunca fiz, puxa vida, não vai dar certo. Não. O nosso coração precisa ser um coração cheio de esperança. Porque Dom José hoje perguntava assim: quem aqui está feliz? Aí todo mundo, óbvio, levanta a mão, né, gente? O bispo perguntou, né? Todo mundo levanta a mão, né? E aí ele dizia assim: toda missa que eu vou, todo lugar que eu vou, eu pergunto se as pessoas estão felizes. Porque, como disse o Papa, ele disse, né? Aonde há aqueles que tiveram uma experiência com Deus, os consagrados, enfim, tem que ter alegria. E aí parece que a gente não encontrou com Jesus Cristo, não. A gente pode ter encontrado com tanta gente, mas com Jesus Cristo que transforma a vida, né? A gente parece que a gente não encontrou com Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus, se nós não tomarmos cuidado, ela vai caindo entre os nossos dedos. É tipo aquela água, né? Que quando a gente está com muita sede, tipo numa caminhada, que a gente encontra uma fonte, encontra uma nascente, que a gente põe a mão assim, a água parece que não dá conta, porque ela vai caindo, né? Vai vazando pelos dedos. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se a gente não cuidar da palavra, se a gente não estar com a palavra, nós vamos correr o risco que essa palavra vai. Aí parece que não é ele que disse. Né? Enquanto nós orávamos, vinha muito forte isso. Quantas profecias sobre a sua vida? Quantas profecias sobre a sua vida? Quantas profecias sobre a minha vida? E parece que a gente esquece. Passa ano, entra ano, e parece que as profecias se tornam para nós um livro fechado. Nós não confiamos naquilo que Deus disse. Nós não confiamos na palavra que Ele diz, que é atual, que é palpável, né? A graça, gente, dessa fé, a graça dessa confiança que Ele me chamou desde todo sempre, né?
atualização do chamado, a vocação que é matutina. Cada manhã eu respondo à minha vocação. Cada manhã eu respondo a esse presente do alto que Deus me deu. Tantos nós que somos da comunidade, né, aí com os nossos vínculos, né? Eu como consagrado, nós enquanto corpo, os irmãos do vocacionado, essa busca desse encontro com isso mesmo, é isso mesmo, Deus? Foi esse carisma que o Senhor me deu desde todo sempre? Essa busca, ela é a cada dia, a cada manhã. Quando eu acordo, que eu leio a palavra e pergunto, o que tu está me dizendo hoje, Jesus? E Ele vai e me fala ao meu coração. A vocação tem que ser o F5 todos os dias. De manhã, por que os monges, né, os padres da igreja, os eremitas rezavam de manhã, e de manhã mais um pouco perto do almoço, e na hora média, e nas vésperas, e nona, e completa. Por quê? Porque não se pode esquecer. E se a gente achar que o carisma é somente aos sábados, aqui, tal hora, eu corro o risco dessa vocação de novo, né? Como aquela água cair, né, entre os nossos dedos. E aí, de forma especial, não é para você esse presente hoje, Tatiane. Você recebeu um presentão hoje, tá ligado, né? Mas assim, eu queria uma caixa, mas não achei a tal da caixa de presente. Então eu inventei minha caixa aqui mesmo de presente, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte: o que acontece quando a gente recebe um presente? Sem piada, tipo assim, um presente bom, um presente que a pessoa conhece a gente e sabe da coisa boa. Quando você recebe esse presente, né? O que acontece? Você fica olhando para ele? O que você quer fazer? Tu quer rasgar, você quer ver, né? Você quer ver o que tem dentro, né? A gente logo quer abrir e saber o que tem dentro, porque geralmente, quem dá um presente bom é quem nos conhece. Geralmente, não é verdade? Porque, puxa vida, eu sei que o Vitinho gosta de todos os livros da Quadrante, da Eclésia e da Cultor. Então eu vou dar para ele toda a coleção. Eu vou dar para o Timóteo São Tomás de Aquino todinho, né? Eu vou dar de presente para o Erasmo um vale lá na Fogo de Chão, para ele comer à vontade. Entendeu? Né? Vocês podem me dar 5 dias lá no japonês da Atlântica, lá naquela japonesa lá no Saiko. Nossa, eu vou, você vai, então, leva eu e o Jonathan. Então, a gente vai ficar muito feliz, porque a pessoa que nos conhece nos deu um presente, nos dá algo que de alguma forma se parece conosco, sim ou não? Eu sei que o Erasmo gosta de comida, eu vou dar um presente, por que não? Dá para ele um vale churrasco lá no fogo de chão, né? Dá para a Kátia, lá no Coco Bambu, uma semana de camarão. Entendeu? Se aqueles que estão perto de nós, né, aqueles que são nossos amigos, nos dão o que a gente gosta, nos dão o que se parece conosco, imagine Deus. Que desde todo sempre sabia quem você era. E detalhe, quando nós ganhamos uma coisa boa, o que a gente faz? A gente zela. Se é uma roupa, então, misericórdia, tem que saber passar, lavar, não pode pôr com outra roupa, tem que saber, é minha roupa de missa agora, minha roupa de festa, eu tenho que cuidar. E a gente vai cuidando, a gente vai até sendo exagerado às vezes com as coisas que a gente ganha, né? E aí a gente ganha um presente de Deus que vem do alto, um dom, uma graça sobrenatural. E o que a gente faz com essa graça? Com um presente que Deus nos deu. O carisma é este presente com que eu vou me configurando ao Cristo. Se os presentes que eu ganho, né, do mundo não, de quem nos ama, né, eu cuido, eu zelo, por que eu não posso fazer o mesmo com aquilo que Deus me dá?
E o carisma é esse presentinho que Deus me dá. E esse presente, ele é algo tão extraordinário que eu preciso zelar por ele. E quando a gente abre o presente que Deus nos dá do carisma, é como que encontrar um tesouro de fato. E eu quero vasculhar, porque tem tudo de mim aqui dentro. Tem tudo da minha vida, tem tudo da minha história, está tudo aqui dentro. Meu Deus pensou em mim, porque o carisma tem tudo o que eu preciso. Tem tudo o que eu preciso. E aí a gente vai entrando dentro dessa dinâmica de encontrar, meu Deus, o que tem dentro do carisma. E eu vou encontrando, claro, uma coisa muito importante no carisma. Nós vamos, no carisma, potencializar os nossos dons. O carisma potencializa os nossos dons. Gente, é impressionante. É impressionante o que o carisma é capaz de fazer. Essa potencialização do alto, né? Porque a gente sabe que o carisma é uma graça. É uma graça, gente. E é uma graça, como diz a música, sobrenatural. Que música verdadeira é essa? Né? É uma graça sobrenatural. E dentro desse presente, eu vou encontrando o que o carisma tem para mim. Nossa Senhora. Eu vou encontrando, eu vou tendo, né, dentro do carisma, a graça de um caminho de santidade. Como é lindo, gente. O carisma nos modela, né? O carisma nos faz, de fato, nos configurar a Cristo. Pobre, casto, obediente. Muitas vezes, inúmeras vezes, não vai ser o ressuscitado glorioso, não. Vai ser o crucificado. Aliás, vai ser lá o suor no Getsemane, né? Depois, aquele que foi flagelado, né, foi preso, flagelado, a coroa de espinho, a subida lá para o Calvário, depois toda a crucifixão e morte. Mas é um caminho de santidade. Irmãos, se nós vivermos de verdade o nosso carisma como nós devemos viver, é céu. Meu Deus, é céu. E aí a gente precisa pedir essa graça, desse caminho de santidade. Viver o carisma na sua essência, essa disponibilidade, enfim, eu vou falar um pouco mais depois, mas aí eu vou revirando esse presente que Deus me deu, e eu vou achando mais coisas nesse caminho. Eu vou achando dentro desse carisma uma vida de oração. Onde poderia acontecer? Poderia. Mas Deus não quis isso para mim. Porque, eu digo assim, eu poderia ter uma vida solitária, eremita, por exemplo, não é verdade? Poderia. Mas não foi esse o presente que Deus deu para mim. O presente que Deus deu para mim foi um carisma de uma nova fundação nestes tempos, aonde eu tenho a graça de ter uma vida de oração. Cada qual na sua realidade, não é verdade? Porque eu sou membro de vida, sou diferente do irmão do segundo elo. Mas o irmão do segundo elo também tem o chamado que eu também tive. Então todos nós somos chamados a trilhar uma vida de oração. E o carisma não faz isso não como uma forma de obrigação, porque eu tenho que cumprir uma regra, mas é por amor. Porque a vida de oração vai me levar a um outro presente que está aqui dentro. Se não fosse a comunidade, tudo bem. Poderia estar na missa de domingo, rezando meu tercinho na semana. Poderia ser salvo? Claro. Mas não foi isso que Deus quis para mim.
para nós é sempre uma graça sobrenatural. Esse presente chamado carisma me dá essa oportunidade. E aí eu vou vasculhando o meu presente, e tem coisa, hein? Eu vou achando mais coisa. Olha que coisa mais interessante, o que o carisma nos dá. Um autoconhecimento em Deus. Porque o carisma revela quem eu sou. E diante desse revelar quem eu sou, muitas vezes eu não encontro com quem eu gostaria de encontrar aqui dentro. É ou não é verdade? E aí a gente vai encontrar um outro presente que vai me ajudar nesse autoconhecimento em Deus. Não existe autoconhecimento fora de Deus para nós. É psicologia das psicologias mais baratas do mundo. Nós somos chamados a ter um autoconhecimento em Deus. E a gente já começou um processo com o Ronaldo, né, um tempo atrás na comunidade, sobre esse autoconhecimento em Deus. E a gente vai trabalhando, vendo mais e mais surpresas que o carisma traz para mim. Eita, Deus poderoso! No carisma, eu encontro a abertura para me deixar ser formado. E até coloquei aqui para mim não esquecer. Quem não se deixa ser formado, não avança. O processo de formação é doloroso, irmãos. É doloroso. Por quê? Entrar na forma é doloroso. Entrar no jeito que a coisa é doloroso. Mas foi o caminho que Deus escolheu para nós. O carisma nos dá essa possibilidade. E olha, essa abertura para se deixar ser formado é uma abertura para se deixar ser melhor. E às vezes a gente dá de cara com a formação, dá de cara e se espanta e tem medo e se revolta, mas como que pode, papa? Mas é aqui, é o lugar, né? É o lugar da graça, é a formação. E aí você pode se questionar algumas coisas, que eu vou chegar no final lá e a gente vai entender. Mas quem não se deixa se formar, não avança. E olha que nós temos 12 anos de comunidade Immanuel. Agora, nós estamos aprendendo muitas coisas sobre formação. Sobre deixar, mano, como é doloroso Jesus Cristo. Reconhecer quem nós somos, saber que sou eu o problema, não é o outro. Isso dói demais. Porque a gente enxerga, às vezes a gente se acha os imaculados, né? Quase que tem uma imagem da gente lá assim. Né? A gente se acha os imaculados. Não. Gente, nós temos que ter sempre na nossa cabeça, o problema sou eu. Mas se eu me deixo ser formado, não vai ser mais problema. Porque aquilo que vem para fora perde força. Né? E tem mais coisa ainda, gente. Tá acabando. Tá não, mentira. Né? Olha só. Atento aos sinais dos tempos. O carisma me dá essa possibilidade de olhar para o mundo e dizer, opa, Jesus está voltando. Eu preciso aprumar meu corpo. Não tem mais tempo. Né? Lembrei agora do Roberto Carlos, ele está para chegar. Entendeu? Ele está para chegar. Então, assim, atentos aos sinais, olha a política do nosso país, olha a política no mundo, olha a situação dessa agenda diabólica, esquerdista, as situações, até nisso o carisma abre as portas para que eu possa ter um conhecimento que muitos não têm. Porque se não fosse o carisma, talvez nós nem sabíamos quem era Felipe Neri, nós nem sabíamos quem era nada desse povo. Se não fosse o carisma. Escola católica, não sabia quem era o Rivelli.
Olha quantas coisas o carisma nos dá. Atentos aos sinais dos tempos, né? Que mais tem nesse presente aqui? Nossa Senhora, tem coisa boa. Olha aqui, olha. Vou voltar aqui, né? O que essa vida de oração que o presente também nos dá e nos revela e nos pede? Intimidade. Só tem intimidade quem reza, gente. Quem não reza, como é que é? Vira bicho. Não é que você fala para suas filhas lá, vai virar bicho? Né? Quem não reza, vira bicho. Então, não se tem intimidade sem vida de oração, né? E essa intimidade hoje, de fato, ela acontece já de manhã na nossa Lécio. Quando a gente pergunta, o que o Senhor quer para mim hoje? E tem tido só porrada esses dias aí, né? Esses evangelhos, só porrada, meu Deus, né? Mas Deus está falando, Deus está gritando, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, porque Ele fala todos os dias, né? Intimidade. A pergunta que a gente deve fazer, como está a nossa intimidade com Deus? Não é? Vamos ver mais uns aqui. Opa, esse aqui é grande. Amor, a Eucaristia, a palavra, aos sacramentos, à igreja. Gente, o carisma nos dá tudo isso, nos dá um olhar novo, a confissão, nos dá um olhar para nós então, né? A Eucaristia é o nosso ápice, né? Tudo para nós. Olha, o amor à Eucaristia, o amor à palavra, aonde Deus fala, o amor aos sacramentos, o amor à igreja. Quem aqui gosta de ouvir, né? O que foi? Você está falando, né? Quem aqui gosta, né, de ouvir falando mal da mãe? Ninguém gosta de falar mal da sua mãe. Ninguém. Né ou não é verdade? Né? Do pai, que seja. Ninguém quer, né? Esse amor à igreja, né? Defender a igreja, defender, né? É essa que me trouxe, né, a graça do conhecimento de Cristo, da fé, o amor à igreja, o amor aos sacramentos, o amor à palavra, o amor à Eucaristia. Isso tudo o carisma traz para nós. O que mais aqui? Está quase acabando. Vida evangélica, o carisma nos dá. E o que é essa vida evangélica? Pobreza, castidade, obediência. Tudo isso é tema de formação também. Mas o carisma nos dá uma nova visão de pobreza, nos dá uma visão de castidade, não apenas no âmbito da sexualidade, mas da minha relação com o outro, na minha relação com pessoas do mesmo sexo, com o sexo oposto, a santidade, a pureza, a graça de encontrar no outro um dom, essa castidade que começa aqui. A pobreza nada é meu. A obediência por amor a Cristo. Tudo isso o carisma vai nos dando, né? Opa, esse aqui tem que ser o último. O que mais? Vida fraterna. Gente, né? São os pilares, aí um dos pilares das novas comunidades. É a vida fraterna. Deus me deu irmãos. Não do jeito que eu quis, né? Mas me deu. E são esses irmãos, né? Porque irmão de sangue a gente não escolhe, né? Vem, né? A gente chega depois, já tinha outros, né? Mas a gente chega, não é verdade? A gente não escolhe. Você escolheu? Não, né? Cheguei, tentaram me matar, mas não conseguiram. Mas eu tô aqui, entendeu? Mas os irmãos dos laços espirituais, que muitas vezes são mais fortes que os laços sanguíneos, é a vida que Deus nos deu, de orarmos uns pelos outros, né? De estarmos em comunidade. Olha essa oração agora. Se não fosse a vida fraterna, nós não teríamos, né? Foi aquilo que eu disse lá no começo, lá, né? Se Deus me quisesse eremita, beleza, tinha me feito eremita, mas Ele me fez comunidade nesse tempo, que é próprio nosso, a vida fraterna, de brigar,
de perdoar, de respeitar o limite do outro, né, de saber quem é o outro, de saber quem eu sou. Tudo isso, a vida fraterna é uma riqueza. E se não fosse o carisma, eu não teria isso. O que mais? Me dá a graça de ter Maria como exemplo de disponibilidade. Não existe um carisma católico que não seja mariano. Né? Nossa Senhora, a Rainha da Paz, que veio ao nosso encontro e que nos ensina a sermos disponíveis. Porque ela foi uma mulher disponível. E da melhor maneira, porque se esvaziou de forma silenciosa. Né? Ela, para nós, é o exemplo da disponibilidade do carisma. O que mais? Vida apostólica, né, Vitinho? Missão. O Vitinho nos acompanhou numa missão aí domingo aí. Dia 25 de julho, né, foi, né, o sexto elemento, né? Ele foi para a missão. Aí foi 2 missões. Uma missão lá em Paulínia, comer uma feijoada lá, pá, nossa, que negócio bom, pá. Depois foi uma missão em Jundiaí, né? Num condomínio lá, topzera, tal. Acabou a missão, o que nós ganhamos? Churrasco. Ganhamos churrasco no final da missão, né? Não foi igual ao do Kel, né? Que a gente comeu à vontade, mas comemos o churrasco, né? Aí, oi? Não, menino, você não tem ideia. Aí o Vitinho entrou no carro. Rapaz, tô gostando desse negócio de missão. Né? Justamente a vida apostólica, né? Claro, não só nas saídas da missão para fora, mas a vida apostólica principalmente para o segundo elo. Né? São os irmãos que estão, de fato, de uma forma muito mais inseridos, né, no trabalho, na sociedade. A vida apostólica. É lá aonde você é chamado a manifestar esse presente que Deus te deu, com todo o amor, com todo o cuidado e com todo o zelo. Né? O que nós fazemos aqui enquanto chamado de comunidade de vida não é maior, inferior ou melhor de quem é do segundo elo, e nem ao contrário. Porque o chamado à vida apostólica, ele é um chamado para nós que tem que ter aquele ímpeto mesmo missionário. E como Diocese de Santo Amaro, gente, essa é a meta de Dom José. A meta de Dom José é um povo missionário. Ele disse hoje para nós na reunião. Né? Então, assim, essa vida apostólica não é só nesses momentos, queridinho, que a gente sai, que tem esses filezinhos, as comidinhas, as picanhas, não, viu? É no cotidiano. Se não fosse a comunidade, se não fosse o carisma, nós não teríamos essa dimensão apostólica de testemunhar, ser no mundo a face do Cristo que se disponibiliza. E o penúltimo, vida familiar. O que eu quis dizer com isso aqui? Até coloquei aqui, qualidade. Se não fosse a comunidade, talvez você, como que eu posso dizer? Teria se desesperado diante da sua família e da realidade dos seus filhos, uma série de coisas. Se não fosse o carisma, né, talvez, não digo desistir, né, porque senão se tu desistisse, a família se apanhava, né, mas digo assim, daquele desespero, sabe? O que vai ser do meu filho, do que vai lá, meu matrimônio, se não fosse o carisma. E eu já ouvi de gente da comunidade que me disse, se não fosse o carisma, o meu casamento já tinha acabado. Aquilo que o carisma faz para a gente é só benefícios, gente. Ao ponto de poder oferecer, não só para nós, né, mas para os esposos que não estão aqui, para as esposas que não são da comunidade, enfim, para os filhos que não têm essa vivência nossa aqui, nos dá uma qualidade. Porque toda essa vida aqui, apostólica também,
na família, inserida onde você está, com seus filhos, com seus pais, a família, a qualidade de enxergar não só mais os problemas, mas de ter no coração, né, de fato, o carisma anima o nosso estado de vida, a nossa missão. O carisma anima. Porque o teu matrimônio, claro, a tua vocação, né, para nós, para os vocacionados, enfim, se nesse processo de descoberta, se é Emmanuel, o carisma para nós é esse combustível mesmo, gente, né, na dinâmica do dia a dia. Se eu não compreender isso, eu posso me perder, né? E tudo isso que eu falei, né, precisa gerar em nós algo que estão roubando de nós. Estão roubando, e até mesmo dentro da igreja, estão roubando de nós. O que é? A esperança neste tempo. Quando o Gilberto falava, né, da água, ele dizia também daquela palavra que diz, né, que a esperança... Como é que você falou? Pronto. A fé... Repete, por favor. A fé é fundamento da esperança daquilo que não se pode ver. Estão tirando de nós o olhar para a eternidade. Lembra quando eu disse que parece que a gente confia mais num plano de saúde, no seguro do carro, do que no próprio Cristo, no próprio Deus, no Espírito Santo? É justamente isso. Nós corremos o risco de estarmos com o nosso intelecto, talvez, né, nessa batalha, mas os nossos pés ainda estão cravados neste mundo. Então é preciso fazer um rompimento. E o rompimento dos pés no mundo acontece aonde? Na mentalidade. Gente, nós já vencemos. Cristo venceu a morte. E aí, parece que a gente vai ficando desesperado, ao ponto de perder a esperança, ao ponto de perder a esperança em você mesmo. Você olha para o mundo e fala, tá tudo lá, né? Como dizia meu pai, vai tudo para debaixo da égua, né? Não, gente. A esperança não engana, vai dizer, né? A esperança de fato é algo, né, que vai nesses tempos, né? A esperança também precisa trilhar o nosso caminho. E até isso, né? Até essa graça, o carisma nos dá. Por quê? Por que o carisma nos dá essa esperança? Porque eu sou um fator muito importante diante do chamado que Deus me deu. Porque eu entendo, eu não sou insubstituível, né? Eu não sou, nem você. Mas diante de um chamado, Deus quis precisar de você. Para que, sendo no mundo a face do Cristo que se disponibiliza, você possa se esvaziar de forma silenciosa e levar a esperança aonde você estiver. De alguma forma, Deus quis precisar de nós. E é nesse sentido, né, o carisma, que é esse presente com que vai, né, me configurando ao Cristo, pobre, casto e obediente, que vai fazendo com que eu trilhe um caminho de santidade. O carisma que é imaculado, que por misericórdia, olha só, o carisma é imaculado. Nós não. Não é verdade? O carisma é um dom de Deus, é imaculado. Eu não, né? Mas, né, por misericórdia, Deus nos dá para que nele, no carisma, possamos ir ficando cada vez mais parecidos, cada vez mais configurados a Jesus. E a Jesus como? Disponível, que se esvazia de forma silenciosa. É o carisma. Repito, é essa força sobrenatural. E dentro deste presente, como eu disse, nós encontramos inúmeras coisas. Mas é importante deixar ser formado.
E aí, quando eu dizia que quando chega na formação a gente empaca, é porque muitas vezes nós não acreditamos na graça. Nós olhamos para a pessoa humana que está na nossa frente, mas nós não olhamos a graça que ele comporta. Seja o fundador, seja o formador, seja aquela pessoa que está coordenando o seu apostolado onde você vai estar, sei lá eu, né? Nós às vezes não nos deixamos ser formados por estes homens e essas mulheres. E nós esquecemos de algo fundamental para nós, enquanto membros de uma comunidade. Uma palavra muito também conhecida por nós, né, que vai dizer assim, prestem bem atenção. Porém, temos este tesouro, tudo bem, temos este presente. Sim ou não? Temos este presente em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Se fosse de nós, eu, Tatiane, Erasmo e Fernanda, podemos falar com toda a autoridade. Já tinha acabado faz tempo. Estou mentindo? Não. Este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte, e em vós a vida. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isto falei, também nós cremos e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, somos todos esses vasos de barro. Mas tem uma coisa que a nossa igreja prega com muita graças a Deus. A graça. Porque se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Há um tempo atrás, uma formação dizia o quê? Ajuda a graça. Todos nós somos barro. Olhemos para a graça que esses irmãos comportam, né? Um presente que deve gerar alegria e não peso. Porque quando eu recebo, eu me lembro assim, de quando eu quis do meu pai, na nossa época tinha o Super Máquina, né? Menino do céu, tinha aquele supermercado Gucci no São José. Eu era meio estressado, meio o quê? Mimado, assim. Eu me lembro que eu caí no chão do Gucci e comecei a chorar, esbaixar. Eu quero. Com meu pai dava certo isso. Eu quero. Eu queria tanto Super Máquina. Pois é, ele comprou para mim. A minha felicidade com aquele Super Máquina. Rapaz, não teve... eu quebrei logo em seguida. Mas assim, porque eu era muito curioso, eu queria abrir, queria saber como é que funcionava, né? Então, assim, né? Ainda sou curioso. Né? E alegria, né? E eu também tenho certeza que cada um aqui tem uma memória, né? Eu lembro quando a casa ganhou a Barbie, que ela queria o Dharma. Que raiva, um Dharma, né? Eu que invejo dela, o Dharma, né?
Né? A Kátia ganhou um Dharma. O Dharma era o top da época, cara. Tipo o Nike, nem hoje, né? Não, o Dharma eram uns tênis, era um tênis. O Dharma era um tênis, né? Eu lembro da felicidade da Kátia quando ela ganhou o Dharma, ganhou a Barbie, né? Então, assim, era uma felicidade, né? E na nossa época roubava até tênis, viu, gente? Rouba ainda hoje? Não, para mim não roubava mais, não, né? Então, assim, era uma alegria, né? Então, todo o presente deve gerar alegria. Às vezes, pode parecer pesado o presente, mas não é o presente que é pesado. É os nossos braços que às vezes estão cansados para segurar o presente. E se a gente não entender que quem pede para ir até Ele, aqueles que estão cansados, é Jesus Cristo, enquanto a gente não dizer de fato quem nós somos, que nós precisamos, aquilo que nós temos dentro de nós, pode correr o risco desse presente se tornar um peso. Só não torna peso aquele que trabalha com a verdade. Quanto mais verdadeiro nós vamos ser, e assim, não é da noite para o dia, né, gente? É uma escadinha a cada dia. Mas se a cada dia a gente lutar para ser a verdade, para falar a verdade, para trazer as verdades para fora, mais esse presente vai ficando leve, alegre. Porque não se esqueça, dentro desse presente tem tudo de nós. E com todas essas graças que Deus nos deu, né, para viver este carisma, todos isso que eu disse aqui, né, enfim, a vida fraterna, a vida de oração, a intimidade, né, está dentro do presente. O presente que diz tudo de você. E aí, o que vai acontecer? Quanto mais próximo desse carisma, quanto mais apaixonados por esse carisma, quanto mais cheios de esperança no carisma nós estivermos, né, não vai mais precisar sair de dentro para fora. Nós mesmos vamos estar aqui dentro desse presente. Talvez leve tempo. Tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com os irmãos. Tenha paciência. Mas também progrida, pelo amor de Deus. Não estacione, porque a graça passa. Deus nos deu um presente, né? E no finalzinho eu até escrevi aqui, esperança, meus irmãos. Esperança, porque ela não engana. Amém? Então é isso, né? Eu acho que o nosso coração hoje precisa ir para casa e buscar a alegria mesmo. Puxa vida, eu digo essa alegria, mas antes da alegria, o sentimento de gratidão a Deus. Poderia ser outras inúmeras pessoas, mas fomos nós. Uns vazios, uns vazão, né? Uns vazios, mas são vasos de barro. São vasos de barro, uns vasão com as saliências, vaso quadrado, né? Vaso redondo, vaso fininho, né? Mas são vasos, né? E Deus quis assim, né? A nossa gratidão eterna ao Senhor, que nos escolheu, né? Para sermos, né? Com Ele um só, né? E o que nos faz um só? O que nos faz parecidos? É o carisma. Porque a gente não se parece um com o outro, né? Sou muito mais bonito. Mas assim, é brincadeira, gente, é brincadeira. Mas o que nos faz semelhantes, né, iguais, é esse carisma. Então a gratidão a Deus, né? Gratidão. Nunca um peso, gente, nunca um peso. Sempre uma graça.